E por que dar um sentido novo, uma reprogramação mental nova para a sua mente pode te gerar benefícios na sua vida, resultados? Entenda uma coisa, estudos mostram que 40% do nosso dia vivemos no modo automático. E o que seria isso? Não é ruim vivermos assim no modo automático. Não, vivermos com uma rotina. Eu defendo muito isso, eu falo muito sobre essa questão. Tem módulo inteiro meu em curso online meu que eu falo sobre rotina. Eu trago rotinas de sucesso que me fizeram ter sucesso. Enfim, então a questão em si, o problema não é você viver no automático. Porque se você vive no automático, você vive de acordo com a programação que você tem. O problema é viver esses 40% no automático em uma programação que não está fazendo com que você cresça. E aí o que vai acontecer? Você vai viver no automático através dos seus hábitos, através dos seus padrões, através dos seus valores, através dos seus princípios. Você vai viver no automático na sua rotina. Só que a programação que você tem lá dentro do seu subconsciente para que você viva nesse modo automático é uma programação que não vai fazer você crescer. É uma programação que talvez você tenha recebido de acordo com os padrões que os seus pais tiveram, de acordo com os padrões que os seus professores, seus líderes religiosos, seja lá com quem que você foi criado, com quem que você recebeu a primeira formação sua, formação que eu falo de vida, não de nada de escolaridade, dependendo de como que foi isso. Por exemplo, vamos supor que você foi criado pelos seus pais e os seus pais não tiveram uma prosperidade financeira, não foram pessoas prósperas financeiramente, não se tornaram pessoas ricas, e sim viveram na mediocridade. O que é mediocridade? É você viver na média. São pessoas que trabalham apenas para pagar as suas contas, e são pessoas que não atingiram a prosperidade financeira, muito menos a liberdade financeira. Enfim, e vamos supor que na sua adolescência, na sua infância para a sua adolescência, você sempre ouvia palavras relacionadas a dinheiro como que dinheiro é a fonte de todo mal, dinheiro não traz felicidade, é mais fácil um pobre passar no buraco da agulha do que um rico entrar no céu, dinheiro é sujo. Então, se você cresceu ouvindo isso, se a relação dos seus pais com dinheiro não era uma relação saudável, não era uma relação boa, se você viu seus pais brigando em casa por diversas vezes por causa de dinheiro, você pedia coisas para o seu pai, brinquedo, talvez, boneca, carrinho, alguma coisa, um sorvete, um lanche, alguma coisa para você, e ele sempre falava para você: filho, não temos dinheiro, filho, somos pobres, não podemos comprar isso. Se você cresceu com essas palavras na sua programação mental, o que o seu sistema vai fazer hoje em dia? Quando você estiver gerando grana, quando você estiver, não vou usar o termo ganhando dinheiro, porque para mim quem ganha dinheiro é pedinte, mendigo na rua e criança. Nós trabalhamos e geramos a nossa grana, geramos o nosso dinheiro. Então, quando você estiver trabalhando e gerando grana, gerando dinheiro, o seu sistema vai entender: opa, dinheiro não traz felicidade. Não podemos ganhar mais dinheiro do que o necessário. E aí você vai ficar nesse padrão mental que vai ficar te limitando de você prosperar financeiramente. Olha que coisa, olha que poder que tem a nossa programação mental. Quem dirá a nossa reprogramação mental? Então entenda só, porque isso é uma coisa que tem que entrar aí dentro da sua mente, esse conteúdo, de uma vez por todas, para você entender o poder que você tem aí dentro de você, da forma que eu tenho, da forma que qualquer pessoa tem. Não tem como você desver esse conteúdo que você está vendo. Então coloque isso na sua cabeça de uma vez por todas. Se você tem padrões mentais, como todos nós temos, como quem não tem já teve, e quem já reprogramou isso, quem já ressignificou, sempre vai precisar continuar trabalhando isso, porque isso é algo contínuo. Entenda uma coisa: se você tem algo que te bloqueia aí,
crenças limitantes, que você tem alguns paradigmas que travam você, algo que faz você achar que você é incapaz, que você não é bom o suficiente, que você não consegue fazer tal coisa na sua vida, que você não consegue gerar uma renda extra fora do seu trabalho, que você não consegue, por exemplo, pedir demissão e abrir um negócio próprio, que você não consegue ter um relacionamento incrível, um relacionamento dos sonhos, ser um super pai, uma super mãe, ser um líder, conduzir uma empresa, direcionar uma empresa, ser dono de uma empresa. Se você tem algo aí dentro de você que te bloqueia, que te trava, entenda uma coisa: você não é esse tipo de pessoa. Isso são rótulos que estão te bloqueando, são travas mentais, isso são crenças limitantes. O que é uma crença? Algo que você acredita cegamente. Por que você acredita em algo cegamente? Porque colocaram aí dentro da sua programação mental, porque você aprendeu com alguém, porque você leu em algum lugar, porque você assistiu, porque você viu alguém falando para você, porque você se espelhou nas pessoas que te criaram, que falavam isso, que tinham esse padrão de vida. Mas você não precisa ser assim. É possível com que você dê um novo significado para essa concepção que você tem de vida, para essa concepção que você tem de mundo, para essa concepção que você tem de si mesmo e das pessoas. Entende? Presta atenção. Entre você e a realidade tem uma ponte chamada concepção. A concepção é a forma de você enxergar as coisas. É como se fossem os seus óculos para a vida. Nesses óculos é onde existem esses bloqueios, essas crenças, esses padrões, essa programação que você teve relacionado a tudo, onde forma a sua opinião. E isso vem dos nossos condicionamentos, condicionamento genético, condicionamento psíquico e condicionamento ambiental. Eu não vou aprofundar nesse tema de condicionamentos, isso vai ser tema para um outro vídeo, porque eu precisaria no mínimo de uns 45, 50 minutos para falar sobre os condicionamentos. O tema aqui é programação mental, como você pode programar a sua mente para que você possa ter sucesso. Ah, o que é sucesso, Marcelo? Lá vem você falar de sucesso. O seu sucesso, o que você enxerga como sucesso, o que for sucesso para você. Eu não vou aqui falar para você como você programar a sua mente para você ter o meu sucesso. Não, o meu sucesso é o meu sucesso. Como você ter o seu sucesso. Talvez o seu sucesso seja você pedir demissão do seu emprego, pegar aquela grana que você está juntando e abrir um negócio. Isso é sucesso para você. Se for sucesso para você, parabéns. Será uma conquista, sucesso, ótimo. Por isso que eu falo, cada um tem o seu sucesso. Tudo é uma questão de visão, tudo é uma questão de ótica, de concepção. Como você enxerga isso? Entende? Então o tema aqui, a questão em si é essa: programação mental, reprogramação mental, modelo mental, mentalidade, molde mental. Por que eu chamo de molde mental? Possa ser que em outros vídeos meu, em live, alguma coisa, você já viu eu me referindo a molde mental. Eu não sei se você tem familiaridade com molaria. Eu tenho familiaridade com molaria, por quê? Porque quando meus pais morreram com 7 anos de idade, eu fui morar com os meus avós. Meu avô, que era produtor rural, morava em sítio, tinha vaca, vendia leite, cuidava de vaca, plantação de uva. O meu avô, ele tinha uma olaria. Uma olaria é uma fábrica de tijolo, tijolo de barro. E como que era feito os tijolos? Existiam moldes, como se fossem umas formas, mas eram chamados de molde, com os tamanhos de acordo com o tamanho do tijolo, e ali era jogado barro dentro, esse molde passava no fogo e saía o tijolo. Entende? Então, por isso que eu chamo de molde. Você tem um molde mental, certo? Que é um modelo mental. E tudo que acontecer externamente e entrar para dentro do seu sistema através dos nossos 5 sentidos que todo ser humano tem, você vê, ouve e percebe as coisas, aquela informação, aquela cena, aquilo que você viu, você vai colocar no seu molde e vai sair o tijolo de acordo com o seu molde, de acordo com o seu modelo mental, com a forma que você foi programado, de acordo com a programação mental que você recebeu.
Entende? E esse molde, é possível esse molde ser moldado, ou seja, é possível que seja reprogramado para colocar um outro molde. É como se, por exemplo, o seu celular, ele não chega, ele funciona de uma forma, todos os aplicativos, todo o sistema dele funciona de uma forma, até que chegue num ponto que ele precise de uma atualização, correto? Até essa atualização, quando você permite ali que seja feita a atualização automática, ele teve uma programação. O software dele ali teve uma programação. O sistema dele funcionou de uma forma. A partir do momento da atualização, é feita uma reprogramação no sistema e dali para frente ele vai funcionar de outro jeito. De uma forma mais avançada, mais personalizada, mais atualizada com o momento. Entende? Então na sua mente é praticamente a mesma coisa. Você tem uma programação, quando você tem uma reprogramação, quando você dá um sentido novo para a sua concepção, para a sua visão, para as suas crenças, para o seu modo de pensar, para o seu modo de enxergar a vida, o mundo, as pessoas e a si mesmo, é onde é dado essa reprogramação mental. E se eu não fizer isso, Marcelo, o que acontece? Simplesmente você vai continuar tendo a mesma vida que você sempre teve. E se você continuar tendo a mesma vida que você sempre teve, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Ou seja, se você é uma pessoa que nunca foi aberto para aprender novas coisas, para poder desenvolver novas habilidades, novas competências, estudar coisas novas, para você poder fazer coisas novas e ter novos resultados, você vai continuar do mesmo jeito. Se você não se permitir a isso, se você não se permitir se conhecer, se autoconhecer, conheça-te a ti mesmo. Se você não se permitir isso, você vai viver sempre no mesmo padrão, sempre dentro daquela bolha, da forma que eu falei para você que eu vivi por muitos anos, por décadas, dentro de uma bolha. Você vai ter sempre as mesmas opiniões, você vai ter sempre as mesmas visões sobre as coisas. Ah, mas então eu vou ficar mudando de opinião toda hora, Marcelo? Você não pensa toda hora? Entenda uma coisa, para que você ter medo de mudar de opinião, sendo que você pensa toda hora? Você pensa toda hora você aprende coisas novas. Eu tenho certeza que com essa fase que estamos vivendo aqui de pandemia, muitos conceitos você precisou rever, muita opinião que você tinha sobre certas coisas você precisou mudar. Todos nós precisamos mudar. Então, para que ser uma pessoa engessada e viver a vida inteira com a programação que você teve quando você era uma criança, quando você não tinha maturidade alguma para fazer escolhas, decidir certas coisas? Para que você continuar com essa mesma programação? Atualize o seu software, dê chance para uma atualização nova na sua mente. Eu sei que isso pode parecer algo meio místico, algo meio charlatismo, mas não! É a realidade.